Olá, hoje é segunda-feira, 7 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma reunião remota com os líderes partidários hoje de manhã para discutir a pauta de votações no plenário esta semana. A lista de projetos vai ser divulgada até o fim do dia. O Senado vai fazer esforço concentrado nos dias 22 e 23 deste mês para sabatinas e votação de autoridades, além da análise de outras proposições. Entre as votações prioritárias no Senado Federal estão indicações do atual presidente para embaixadores do Brasil, diretores de agências reguladoras e ministros de tribunais superiores. Os senadores também devem examinar projetos que já vinham em discussão e que não devem ser adiados para o ano que vem. O presidente do Senado falou de alguns deles. Os projetos que são importantes para a fonte de custeio da enfermagem, nós já aprovamos alguns. Esse é um tema que, de maneira muito prioritária, nós vamos lidar desde já. Há a questão relativa à Lei Aldir Blanc, à Lei Paulo Gustavo, que estão sofrendo interferência de uma medida provisória. Nós precisamos de encontrar a solução para a aplicação desse auxílio à área da cultura no Brasil. Rodrigo Pacheco comentou também a criação de comissões de inquérito ainda este ano, além de 4 novas CPIs, cujos pedidos já foram lidos, há outras 2 propostas. Uma para investigar denúncias de assédio eleitoral e outra para apurar erros e possíveis fraudes dos institutos de pesquisas eleitorais. São muitas CPIs e já com 2 meses apenas, com prioridades grandes no Brasil, que nós precisamos enfrentar. O problema da saúde, o problema da cultura, o problema da educação, dos cortes orçamentários, da nova peça orçamentária, da transição. Então, essa é uma reflexão que os líderes do Senado haverão de fazer numa reunião breve do Colégio de Líderes sobre a conveniência das CPIs ou de qual CPI ser instalada desde já ou não. Todos os dias desta semana têm atividades legislativas previstas nas comissões. Vamos conferir a agenda da semana aqui no nosso telão. Para as 2 da tarde de hoje, está marcada a reunião da subcomissão temporária que vem acompanhando a educação na pandemia. Senadores e especialistas convidados vão debater formas de aumentar o investimento educacional nos próximos anos, por causa dos cortes no orçamento do setor nos últimos exercícios. Amanhã as atividades começam às 9 horas, com reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores vão primeiro votar emendas ao orçamento de 2023 e depois projetos como o que trata do mercado de carbono, em busca da redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Segurança Pública deve votar emendas ao orçamento de 2023. Ao meio-dia será a vez da Comissão de Assuntos Sociais, que também deve votar emendas ao orçamento e depois projetos como o que facilita a localização de doadores de medula óssea. Às 2 da tarde de amanhã, a Comissão de Direitos Humanos vota emendas ao orçamento. Para as 2h30 está marcada a reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, que também deve votar emendas ao orçamento, além de projetos como o que determina reembolso de frete quando o produto é entregue com atraso. Ainda na terça-feira, deve começar às 3h30 reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia para votar emendas ao orçamento de 2023 e depois autorização de serviços de radiodifusão. Na quarta-feira, as atividades começam às 9 horas, com a Comissão Senado do Futuro votando emendas ao orçamento. E no mesmo horário, a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência faz uma audiência interativa sobre educação bilíngue. Às 9h30 de quarta, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte vota emendas ao orçamento. Às 10 horas, a Comissão de Serviços de Infraestrutura também vota emendas ao orçamento. Ainda na quarta, às 2h30, será a vez de a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados votar emendas ao orçamento do ano que vem. E às 3 horas de quarta, a votação de emendas ao orçamento será feita pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na quinta-feira, a primeira reunião marcada é a da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, a partir das 10 horas, deve eleger o presidente do colegiado e votar emendas ao orçamento.
Às 14h de quinta, a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência deve fazer uma audiência pública sobre avaliação, diagnóstico e atendimento às pessoas com espectro autista. E para a sexta-feira, está marcada às 16h uma sessão especial no plenário para comemorar a campanha de conscientização do mês do diabetes, o Novembro Diabetes Azul. A equipe de transição nomeada pelo novo governo busca recursos no orçamento para cumprir promessas de campanha feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A PEC da transição é uma alternativa que está sendo discutida pela equipe do novo governo com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, para tentar garantir recursos para o pagamento de despesas inadiáveis e que fazem parte das prioridades do presidente eleito, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. Os recursos, de acordo com a proposta, que ainda está sendo detalhada, ficariam fora do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas públicas. Além do Auxílio Brasil, a ideia é de que a PEC da transição garanta também recursos para um aumento real do salário mínimo entre 1,3% e 1,4% e a recomposição de gastos para obras, saúde e educação. Programas como farmácia popular, merenda escolar e saúde indígena, por exemplo, ficaram fora do orçamento que foi encaminhado pelo governo Bolsonaro ao Congresso. A estimativa é de que os gastos para cumprir essas promessas cheguem a 200 bilhões de reais. Só com a manutenção do Bolsa Família de R$ 600 e o bônus de R$ 150 para famílias com filhos menores de 6 anos, custará 70 bilhões a mais. A Instituição Fiscal Independente, IFE, defende que aprovar uma PEC é, de fato, a melhor alternativa para autorizar que as despesas sejam feitas, mas alerta que uma discussão importante nesse momento é saber como financiar esses gastos. Nos últimos 2 anos, a inflação deu uma contribuição muito grande para as contas públicas, elevando as receitas. Mas no futuro a gente espera que esse não seja o mecanismo utilizado. E em algum momento a gente vai ter que detalhar um pouco a parte do financiamento. Vai haver revisão de gastos tributários, algum tipo de elevação da carga tributária como esse, levando em consideração também que o governo está prometendo mudar na tabela do imposto de renda, ou seja, ampliando a faixa de isenção. Isso inclui mais pessoas que não vão pagar um imposto, ou seja, a arrecadação cai. Como financiar tudo isso? Eu acho que esse é o debate que ainda falta ser feito agora, passadas as eleições. Nesta terça-feira, a equipe de transição do novo governo se reúne mais uma vez com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, para discutir a proposta. Para que o pagamento do auxílio não caia de valor, a expectativa é aprovar a proposta até o dia 15 de dezembro. Prazo máximo, segundo o coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, porque a folha de pagamento de janeiro roda em dezembro. Alckmin tem defendido também que a proposta tenha um valor definido para evitar o aumento de gastos sem limite e indicar um caminho de responsabilidade fiscal. A negociação de mudanças no orçamento de 2023 para que possam ser adotadas medidas de proteção social à população mais pobre reforça a discussão sobre a existência do teto de gastos. A medida foi implementada em 2017 a partir de proposta enviada ao Congresso pelo governo Temer. Assunto da coluna Economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. O teto de gastos indexou o crescimento das despesas do governo ao índice da inflação do ano anterior. Apenas as transferências constitucionais da União para estados e municípios e os recursos para as eleições ficavam fora da restrição. E todo o dinheiro economizado deveria ser repassado aos bancos para pagar juros da dívida pública. Quando da discussão da emenda constitucional, a medida foi exaltada pelos economistas neoliberais do governo de então como uma forma de diminuir o déficit público e reduzir a presença do Estado na economia, abrindo, assim, espaço para os investidores privados.
Setores fundamentais como saúde, educação, segurança e infraestrutura tiveram recursos cortados pelo governo. O problema é que os investimentos privados nesses setores não beneficiam a maior parte da população que os utiliza, pela simples razão de que os mais pobres não têm dinheiro suficiente para pagar escolas ou planos de saúde, por exemplo. A pandemia de 2020 veio para comprovar o que os críticos do teto de gastos já diziam: que o Estado é o principal responsável pela manutenção do bem-estar social. Não por outro motivo, o teto foi completamente ignorado pelo governo Bolsonaro, que apresentou emendas constitucionais para criar o auxílio emergencial, auxílio caminhoneiro, auxílio emprego, auxílio para financiamento de dívidas de empresários, adiamento do pagamento de precatórios, entre outras muitas medidas. Nos primeiros dias deste mês, economistas de vários matizes ideológicos, filiados ao Conselho Federal de Economia, se reuniram em João Pessoa para propor um projeto de país para além do orçamento de 2023. O primeiro ponto é exatamente a extinção do teto de gastos. Os participantes do encontro do COFECOM classificam o teto como um mecanismo disfuncional que inviabiliza qualquer política social ou de crescimento econômico. Eles propõem ainda uma reforma tributária que simplifique o sistema e cobre mais impostos dos ricos do que dos pobres. Essas serão duas das pautas fundamentais para o ano que vem. A Comissão de Enfrentamento às Manchas de Óleo fez na sexta-feira a última reunião do colegiado, com a aprovação do relatório final. Há 3 anos, manchas de óleo atingiram praias do Nordeste e Sudeste em um dos maiores desastres ambientais do litoral brasileiro. As primeiras manchas apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De acordo com o IBAMA, até março de 2020, o vazamento afetou mais de 1.000 localidades entre os estados do Maranhão e do Rio de Janeiro, em aproximadamente 130 municípios. A Comissão Externa do Senado elaborou com os governos locais e o governo federal soluções para a situação e para evitar desastres futuros. No relatório final, aprovado nesta sexta-feira, o senador Jean Paul sugeriu ampliar o monitoramento da costa brasileira, acompanhar a saúde das comunidades atingidas pelo desastre e auxiliar financeiramente pescadores impactados. O senador ressaltou que não foi encontrado um responsável pelo fato e criticou a atuação do governo federal durante o acontecimento. Cada momento diferente, inclusive durante as diligências, nós temos registros fotográficos, vídeos, todo o processo da nossa inspeção local nesses locais, conversando com as pessoas, tratando inclusive com a imprensa, com a sociedade, portanto, em relação a esse desastre e acompanhando para e passo toda a falta de equipamentos, de condições, né, a falta de iniciativas e às vezes até as próprias negativas que o governo federal emitia, eventualmente até utilizando-se de fake news e de brincadeiras, piadas de mau gosto sobre movimentos ambientais, sobre a autoria ou eventual origem do acidente. Nós, de fato, fomos a fundo nesse processo. Se não temos conclusões cabais sobre origem, sobre alguns aspectos, certamente é porque elas ainda não existem ou não são afirmativas o suficiente. Mas tudo mais foi checado, inclusive com a participação dessas entidades, e elas nos ajudaram muito. Nós temos elementos suficientes para estar ainda tentando e buscando soluções para que outros crimes dessa natureza não ocorram. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, o senador Jean Paul e todos aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos dar uma resposta à sociedade. Às vezes a resposta ela não vem da forma que nós queremos, que temos que ver, como Vossa Excelência disse que a Polícia Federal atribuiu a responsabilidade a um navio grego, mas que nós temos que efetivamente buscar até que ocorra ou não a prescrição, a responsabilização por esse crime ambiental. Foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória que amplia o prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O prazo, que antes era de 4 anos, passa agora a ser de 6 para a quitação do Pronamp. A nova regra vale para contratos futuros, mas autoriza a prorrogação das operações em vigor. O Pronamp foi criado em 2020 para ajudar empresas afetadas na pandemia. As operações de crédito podem chegar a até 30% do faturamento anual, informado pela Receita Federal, limitado a R$ 150 mil por CNPJ. O Pronamp na pandemia foi um sucesso absoluto. Salvamos mais de 10 milhões de empregos. O Pronamp salvou. Emprestamos mais de 62 bilhões de reais. De acordo com a MP, a extensão dos investimentos das empresas vem encontrando impedimento na redução da capacidade de pagamento dos tomadores. O texto diz que uma maneira de retomar a capacidade de investimento das empresas favorecidas pelo Pronamp é possibilitar que as empresas prorroguem os créditos já contratados, abrindo margem para a contratação de novos financiamentos. Os juros das novas linhas de crédito vão ser determinados por condições do Ministério da Economia. A pasta prevê que, a partir da MP, 500 mil empresas sejam habilitadas a renegociar créditos no Pronamp. A reutilização dos recursos do programa foi autorizada até dezembro de 2024. Nós vemos o aumento de prazo de 48 para 60 como benéfico aos empreendedores, na medida em que agora o recurso pode ser utilizado com menor impacto na capacidade de pagamento dos tomadores, assim abrindo margem para novos investimentos no negócio. Projeto em análise no Senado autoriza a quebra de patente de novos medicamentos e vacinas em caso de emergência em saúde ou estado de calamidade pública. A pandemia da Covid-19 mostrou que tempo e tecnologia são essenciais para combater uma doença. Mas, quando a tecnologia avança com descobertas de medicamentos para combater um vírus, como no caso da Covid-19, por exemplo, a lei das patentes, que protege as descobertas dos laboratórios, pode atrasar em até 20 anos o compartilhamento dessas informações. Um projeto em análise no Senado pode autorizar o compartilhamento de novas descobertas tecnológicas em casos de emergência em saúde ou estado de calamidade pública, o que na prática significaria a quebra de patentes de medicamentos e vacinas. A proposta do senador Paulo Paim resgata o texto de um outro projeto aprovado pelo Congresso, mas vetado pelo presidente Bolsonaro. É necessário garantir a produção de vacinas e medicamentos em larga escala. O projeto assegura que os detentores de patentes ou pedidos de patentes compartilhem informações e materiais necessários à produção dos medicamentos e vacinas. Para o Conselho Nacional de Saúde, a propriedade intelectual é uma barreira ao acesso às novas descobertas tecnológicas medicinais. A suspensão dos direitos à propriedade intelectual, a tecnologias, nos aspectos aqui trazidos, contribuirá significativamente para o acesso às mesmas, mas, para tanto, o Brasil precisa agir. Dentre as ações, a urgência na retomada do complexo econômico industrial da saúde e, bem como, o debate da licença compulsória, que neste momento se materializa no PL de autoria do senador Paim. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.